Tradutor, Otakin 1. Vou tentar ver se eu posso aprender essa habilidade mais tarde. Souta murmurou em voz baixa enquanto olhava para Brando, que emitia uma aura esverdeada. Ele conhecia o efeito da aura do escudeiro, então isso o ajudaria em sua busca. Se ele pudesse aprender essa habilidade, então havia uma possibilidade de que ele pudesse aprender a habilidade de outras classes. Pensando em outras classes, ele não pode deixar de se lembrar de Yuko. Ele tentaria aprender as habilidades da classe Domador mais tarde. Se ele aprendesse, ele seria capaz de lançar um ataque combinado com Yuko. Ele sorriu pensando em Yuko. Alice olhou para ele e o viu sorrindo. Ela se perguntou por que ele era sempre assim. Sorrindo sem motivo. Ela balançou a cabeça e afastou esses pensamentos da cabeça. Ela focou sua atenção na luta diante dela. Dendy! 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 Brian atacou Brando ferozmente usando ambas as mãos. Ah! Ele deu vários socos e Brando recebeu sem sofrer nenhum dano. Pare de perder seu tempo! Brando disse e usou o esmagamento de escudo para afastar Brian. Dendy! Argue! Brian rolou no chão algumas vezes antes de parar. Ele abriu os olhos e olhou para Brando. Eu disse antes que você não seria capaz de me prejudicar com esse tipo de ataque. Brando parou por um momento antes de acrescentar, eu sempre quis me tornar o melhor escudeiro. Eu vim da família das tartarugas verdes Mithril. Minha família sempre se gabou de ter o corpo mais resistente, mas eu sou apenas um Alfin. Eu não tenho um corpo resistente. Eu apenas treino sem parar desde que eu era criança para me tornar o maior escudeiro. Por que você está dizendo isso para mim? Brian perguntou enquanto se levantava lentamente. Só estou dizendo isso para que você entenda que sou diferente de seus oponentes anteriores. Não sou talentoso como as outras pessoas. Adquiri essa força com muito trabalho. Disse Brando. Bem, vou começar agora. Assim que ele disse essas palavras, ele correu em direção a Brian. Golpe ardente! Brando ergueu o escudo e ele emitiu uma luz azulada. Quebra de titânio! Um escudo e um punho colidiram, causando uma onda de choque que varreu toda a área. O chão abaixo deles rachou e fragmentos de pedras voaram para longe. Bum! A multidão cobriu os olhos com medo de que a poeira entrasse em seus olhos. Os professores e os classificadores usaram sua mana para protegê-los das ondas de choque. Bum! Souta acenou com a mão e controlou sua mana. Sua mana protegeu ele e Alice, também os alunos por trás deles. Realmente poderoso, Souta murmurou enquanto olhava para a cena. Os alunos aqui realmente tinham artes de combate fortes, enquanto ele tinha apenas corrida e apunhalar. Alex olhou ao redor e viu que alguns alunos não sabiam como controlar sua mana, então ele tomou a iniciativa de protegê-los. Que primeiro ano problemático, ele acenou com a mão e emitiu uma grande quantidade de mana. O mana cobriu toda a área e protegeu a todos dos tremores secundários da batalha. Souta e o resto que estava usando sua mana pararam quando viram Alex cobrir todo o campo de batalha com sua mana. Que mana denso e poderoso, Souta murmurou. Ele podia ver a mana de Alex com seus próprios olhos. A mana era tão densa que ele podia ver com seus próprios olhos. Os professores aqui no Instituto Ladro eram insondáveis. Não foram professores do instituto mais famoso à toa. Golpe ardente! Quebra de titânio! Bum! O chão continuou a tremer enquanto os dois usavam suas artes de combate sem se importar com os arredores. Bum! Argue! Brian foi empurrado para longe. O sangue voou de sua boca. Era difícil lutar sem usar mana. Ele pensou enquanto olhava para Brando. Brando não escapou ileso do confronto. Ele teve algumas marcas de queimadura no corpo, mas não foram tão graves quanto as feridas de Brian. Eu admiro você. Se você só pudesse usar sua mana, então você teria uma chance de me derrotar. Brando disse enquanto caminhava lentamente em direção a Brian. Brando parou na frente de Brian e ele ergueu lentamente o escudo. Vamos lutar de novo, ele disse enquanto abaixava o escudo na direção de Brian. Brian cerrou o punho e usou o golpe ardente mais uma vez.
Bum! A onda de choque varreu como ondulações no ar quando ambos os ataques colidiram. Desista agora, disse Brando, usando sua força para baixar o escudo. Argue, eu não vou cair facilmente. Brian rangeu os dentes ao empurrar o escudo com o punho. Isso mesmo, Brian, lute até o fim. Câncio, para que eu possa derrotá-lo sem esforço. Souto olhou para os dois com um sorriso malicioso no rosto. Ele não queria drenar seu vigor. Pensar que Brian duraria muito tempo está fora das minhas expectativas. Disse Souta. Ele ainda não conseguia compreender com precisão a força de Brian. Ele olhou para Alice e perguntou, se você vencesse sua luta contra Brian, então quanto tempo você acha que poderia durar contra Brando? Você não está me perguntando se eu poderia ganhar? Alice olhou para Souta com olhos frios. Ela não conseguia acreditar que Souta já havia presumido que ela perderia para Brando. Sim, se você pudesse usar sua mana, eu perguntaria se você poderia vencer, mas infelizmente não, disse Souta. HMPH. Alice bufou e virou o rosto. Caia! Brando rugiu enquanto usava todas as forças que tinha para derrubar Brian. Bum! Uma grande explosão ocorreu. Estava maior do que antes, pois a fumaça espessa bloqueou a visão da multidão. A multidão não conseguia ver o que estava acontecendo. Eles apenas esperaram a fumaça se dispersar para ver o resultado da partida. Bargan fechou os olhos e disse, a luta já foi encerrada. Sim, foi uma boa luta. Kanda acenou com a cabeça. Eles nos mostraram uma luta espetacular. Isso mostra que alguns do primeiro ano já podem derrubar aqueles fracos do segundo ano. Zack disse. Você também é fraco. Rain comentou ao lado. Ei, sou o sexto posto, não sou assim tão fraco. Zack sorriu ironicamente enquanto coçava a nuca. Após alguns segundos, a fumaça se dissipou lentamente. Todos viram que Brando ainda estava de pé segurando seu escudo enquanto Brian foi nocauteado. Uf, Brando suspirou enquanto olhava para Brian e depois para Alex. Brando venceu a partida. Alex declarou a vitória de Brando. Brando sorriu e ergueu o punho no ar. A multidão aplaudiu por causa da grande luta que ele exibiu. Olhando para isso, Souta não pôde deixar de sorrir. Ele fechou os olhos e sentiu o ambiente. Ok, eu sou o próximo. Eu não vou mostrar nenhuma misericórdia porque vou nocauteá-lo o mais rápido que puder. Souta murmurou enquanto cruzava os braços. Você pode realmente fazer o que disse? Alice perguntou a ele. Souta olhou para ela e disse, se o Brando for mais forte do que o que mostrou nesta luta eu só teria alguns problemas, mas já esperava isso, mas se ele for 3 vezes mais forte então isso seria realmente um problema. Você realmente tem muita confiança em si mesmo, Alice murmurou. De qualquer forma, você ficou falante hoje, hein? Souta olhou para ela com um sorriso. Alice olhou para ele com olhos arregalados antes de virar a cabeça. Não se preocupe comigo, vamos apenas ajudar Brian, disse Souta enquanto se aproximava de Brian inconsciente. Os clérigos também abordaram Brian e verificaram sua condição. Depois de saber que Brian não recebeu nenhum ferimento grave, Souta saiu. Ele deixou Brian descansar lá para recuperar suas forças. Souta checou o tempo e viu que ainda faltava tempo para a final. Ele virou a cabeça e viu que Brando estava tentando recuperar as forças o mais rápido possível. Isso não é ruim, ele esticou o corpo para se preparar antes da partida. Alice se distanciou de Souta já que ele era o centro das atenções de todos. Afinal, ele foi um dos lutadores da final, então muita gente estava ansiosa para assistir à luta dele contra o Brando. Souta olhou para o seu vigor no sistema e viu que ainda tinha muito. Ele tentaria reservar seu vigor nesta batalha. Preparem-se, lutadores! A voz de Alex ecoou em toda a área. Brando, que estava descansando no canto, abriu os olhos. Ele olhou para Souta antes de pegar o escudo e se levantar. Souta viu o olhar de Brando e ele sorriu. Ei, já está na hora, hein? Ele então caminhou até o centro e enfrentou Brando. A distância entre eles era de 5 metros. Brando tinha uma expressão séria enquanto Souta parecia estar se divertindo com o que estava acontecendo.
Tente lutar o máximo que puder, disse Souta a Brando. 1, 2, 3. Vá. Combo, 28, 60.